cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cadê os vasos de Deus? A paz do Senhor. Amém. Você está feliz de estar na casa do nosso Deus? Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo rapidinho lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo 21 e 22. Amém? Enquanto você procura, eu quero externar meu agradecimento ao Senhor Jesus pelas oportunidades me concedidas, ao apóstolo Roberto, à pastora Bia, amém, muito obrigado pela confiança, é um prazer estar aqui para servi-los, amém, e toda a igreja. Trago o abraço da minha pastora, pastor Inês, estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, isso é muito importante, e o missionário Ronaldo também, amém, que Deus abençoe, Reginaldo, e o Anderson também, o pastor, acho que é Anderson, é isso? Adriano, pastor Adriano, Deus abençoe, obrigado pelo convite, homem de Deus, amém, muito obrigado, e agradecer também minha esposa, meu filho que está ali comigo, me acompanhando, amém, que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra, quem encontrou diga amém, amém. Quem não encontrou diga EBD, glória, todos acharam, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: e vindo aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há. Você crê? Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sou uma terra fértil, e que a palavra que o teu Santo Espírito tenha ministrado no meu coração venha frutificar para a glória do teu nome. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu recebi o convite, confesso que fiquei um pouco extasiado, mas feliz, porque o Senhor tem me dado essas oportunidades de pregar a sua palavra. Amém? Mas vamos adentrar aqui no texto. Evangelho segundo escreveu Lucas. Um homem chamado por Teófilo para saber a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, um homem que foi enviado para saber quem era esse Jesus a qual as pessoas estavam morrendo por causa dele. Roma ficou incendiada por causa de Cristo. Só que isso não abateu ninguém, muito pelo contrário, quanto mais se matava crente, mais aparecia. Por quê, irmão? Porque a fé que nós temos em Deus não pode ser interferida por ninguém. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: olha, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem demônio, nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo. Ninguém. Só que o doutor Lucas foi saber quem era esse Cristo, quem era esse homem, quem era esse Deus. E ele começa a relatar sobre o nascimento de João Batista, o homem que iria batizar Jesus para começar o seu ministério, e ele fala isso de maneira muito detalhada, é o único evangelho que fala de maneira tão detalhada o nascimento e as coisas a respeito de João Batista, mas também de Jesus Cristo. E vamos ver que ele tem o cuidado de relatar tudo para que as pessoas viessem entender, mas principalmente Teófilo, o homem a qual ele devia enviar todo esse documentário para saber a respeito dele. Porém, ele também descreve a importância da misericórdia manifestada por Cristo. Um evangelho que demonstra misericórdia, um evangelho que também fala sobre as mulheres, um evangelho que também fala sobre muitas parábolas. Ele começa a descrever, a narrar todas essas coisas. E eu quero ser bem objetivo logo de entrar no capítulo 14, onde Jesus ele entra na casa de um fariseu importante, e ali quando ele senta à mesa, ele vê pessoas sentando à mesa e começa a descrever uma parábola, dizendo: olha, quando você for convidado a estar no lugar, não queira logo o lugar de honra, sente num lugarzinho quietinho, espere ser chamado. Espera, não vai logo direto não, peraí, senta no lugarzinho, espera ser chamado pelo anfitrião, por aquele que chamou para o banquete.
Sabe por quê? Porque é melhor você ser chamado do que alcançar um lugar onde não foi chamado ainda. Ou seja, Jesus começa a descrever sobre a importância de ser chamado. E eu quero justamente entrar dentro desse ponto para a gente trabalhar dentro do tema que me foi proposto. Ainda há, mas só tem lugar para aqueles que são chamados. A Bíblia vai dizer que logo Jesus, quando ele disse isso, ele vai discorrer essa parábola. Ele vai falar que um certo homem foi fazer um banquete e ele começa a chamar aqueles que deveriam estar lá, ou seja, os seus amigos, as pessoas próximas, ou seja, ele estava relatando sobre Israel. Porém, ele disse, olha, quando o servo foi enviado para chamar a esse, ele disse, olha, é o seguinte, eu fui enviado para, aleluia, pelo meu Senhor, para você vir ao banquete. E a resposta foi, Senhor, diga ao Senhor o seguinte, eu peço desculpas, mas eu comprei uns bois, eu estou muito ocupado, o meu coração não está no dono da festa, o meu coração está preocupado naquilo que tenho, naquilo que estou adquirindo, isso para mim é mais importante. Aí ele vai adiante e disse, olha, eu fui no outro também, mas ele disse que também é muito importante por causa das suas fazendas, dos bens que andou adquirindo, mas quando ele chega no terceiro, ele disse, olha, eu casei agora, não tem como. Já viu aquele crente que gosta de dar desculpa para fazer algo para Deus? Pode entrar nesse tema aqui, irmão, rapidinho, é só dar uma pincelada. Já viu aquele crente que ele dá desculpa para ir na EBD, no culto de doutrina? Ele sempre dá desculpa para estar presente na casa do Senhor. Irmão, há um perigo muito grande de crente que gosta de dar desculpa, porque uma hora, irmão, ele vai dar tanta desculpa que ele vai estar tão longe de Deus, que quando a trombeta tocar é capaz dele ficar. Mas quando ele vê essa situação daqueles que deveriam estar no banquete, ele pega e diz assim, olha, faz o seguinte, chama os desprezados, vai nos becos, vai nos lugares, chama aqueles que não são, chama os rejeitados, ou seja, chama os gentios, chama esse povo que não era povo, chama eles para vir. Mas o problema é, irmão, às vezes a gente, por não conseguir parar para ouvir, a gente não sabe quem está falando. Já parou para pensar nisso? Quando a gente não para ouvir a voz de Deus, ou seja, quando a gente não para poder trazer uma organização para a nossa vida e entender que tudo começa em Deus, a gente começa a rejeitar tudo que vem. O problema é que uma hora a gente pode acabar rejeitando o que vem de Deus. O texto deixa muito claro, e às vezes, irmão, a gente anda tão ocupado, tão atarefado, e nós temos mesmo, irmão, nós temos nossos afazeres, o trabalho, nós temos a família para cuidar, nós temos tantas coisas, mas isso não pode interferir no nosso relacionamento com Deus, isso não pode interferir quando Ele está falando, isso não pode interferir, irmão, quando o Senhor tem algo a nos dizer. Você pode ver que todo mundo tem oportunidade, o problema é que uns andaram muito ocupados, ou então o seu coração estava inclinado para outra coisa. E uma coisa me fez me lembrar durante o caminho, eu me lembrei do povo do deserto, pastor. Sabe qual foi, aleluia, a passagem? É que na hora que Deus vai tirar o seu povo do Egito, Ele abre o mar vermelho, e todos aqueles milhões de pessoas têm a mesma oportunidade de chegar na terra. O problema é que só chega 3. Você já percebeu que é sempre a minoria? É sempre a minoria que vai ouvir, é sempre a minoria, os desprezados, ou seja, aqueles que não deram muito, mas eles estavam lá. E eu, meditando nesse texto, eu disse, Senhor, era tanta gente para entrar, só 3, e Ele disse, o problema é que as pessoas estavam querendo mais a comida do que a mim. Porque no deserto tem uma coisa mais valiosa que aquele povo tinha, não era o maná todo dia de manhã, não era a água que saía da rocha, o que eles tinham de mais importante no deserto era Deus, era o dono, era aquele que fez a promessa, era o mais importante no caminho, era o mais importante. O problema é que eles não entenderam isso. Quando ia pedir alguma coisa a Deus, só pedia murmurando. Sabe aquele crente que não recebe vitória e vive murmurando? Cuidado com ele, irmão.
Porque tem hora, irmão, que a gente acha que murmurar vai ganhar alguma coisa, e Deus disse: ei, quem se relaciona comigo eu abençoo. Porque quem tem tempo para se relacionar comigo entende que eu sou maior do que a promessa, do que a bênção. Porque ele disse assim: olha, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava dizendo: primeiro busca aquilo que, aleluia, sou eu. Me busca primeiro, e aquilo que é acrescentado eu dou. Não tem problema não. Se o teu coração está comigo, não se preocupa não, eu te sustento. É isso que Deus estava dizendo. Se você está comigo, pode deixar, o que tu precisa eu te entrego. Porque, irmão, crente que está com Deus, ele pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, o melhor salário. Quando dá hora dele estar com o papai, ele não abre mão, ele entra dentro do quarto e vai orar. Quando é hora dele congregar, ele não negocia valores, ele vai lá congregar. Ele tem tempo para estar com o papai. Não deixe, irmão, as coisas deste mundo tirar o meu ou o seu foco de Cristo. O problema é, aquelas pessoas achou que o servo estava falando algo muito fútil, algo muito simples, mas aqui no texto deixa muito claro, o servo só estava debaixo de ordem. Quem era o dono da mensagem? Quem é que de fato estava chamando aquelas pessoas? Aleluia. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? A importância de parar para ouvir. Crente que não para ouvir, daqui a pouco ele está desistindo da caminhada. Porque a fé vem por onde? E ouvir o quê? Aí o crente para de ouvir a palavra, deixa de ter fé e abandona o evangelho e ainda quer ser salvo. Ei, aleluia, a Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ela. Jesus deixa muito claro: entra pela porta estreita, porque a outra porta é perdição, mas ele deixa muito claro também o seguinte: entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz à vida, e são poucos, aleluia, que vão encontrá-lo. Você está no meio da minoria, não se preocupa. Você está no meio do povo escolhido, porque Deus sempre fala: é a minoria. Não deixe, irmão, aleluia, alguma coisa tirar ou te distrair do foco que é Cristo. Só que a parábola vai deixar muito claro o seguinte também. Ele disse: olha, chama os desprezados. Quando ele disse chama aqueles que são desprezados, começa a encher a casa. Só que o servo diz assim: olha, eu chamei, mas ainda há. Ele disse: volta e chama de novo. A casa tem que estar. Você já parou para pensar que o mesmo que dá ordem para encher a casa é o mesmo dono da casa, é o mesmo dono do banquete, é o dono de tudo? Você já parou para pensar nisso, que só entra no lugar quem ele mandou buscar? Ele mandou te buscar, então se prepare, irmão. Ele mandou te buscar lá no mundo, então tu tem um lugar bom. Tu tem lugar bom, não sai do assento não. Não sai. Tem crente, irmão, que ele até foi para o banquete, mas saiu. Mas Deus dá oportunidade para ele voltar. Deus ainda dá oportunidade para ele voltar. Primeiro ponto da mensagem, para esses que almejam esse lugar: primeiro, aprenda a ouvir. A importância, irmão, do ouvir é muito clara. Deus está falando desde o início. Como é que ele instruiu Adão? Falando. E Adão precisava ouvir e obedecer. Não mudou, irmão. A gente continua ouvindo para obedecer. Ou seja, é um padrão. Tem que ouvir e obedecer. Segundo ponto, que eu quero deixar também claro: toda pessoa que ouve a voz do Senhor, há um sentimento nele, uma mudança, um desejo de arrependimento. Ou seja,
não é só ir para o lugar do banquete, tem que conhecer o dono da casa também. Tem que aceitar ser mudado, ser transformado de dentro para fora. Aleluia, ele chama, aleluia, para estar ali aqueles que foram rejeitados. Mas ele disse muito claro, olha, o caminho é apertado. Por quê? Porque no caminho tem medidas. Sandália do Egito não passa, mochilinha do mundo não passa. Quando ele chama, tem que abandonar. Tem que abrir mão, irmão. E a gente acha que é só o pastor que tem que renunciar, né? Não, irmão, é todo mundo. Veio e Deus disse, se arrependa. João Batista começou a pregar lá no Rio Jordão, como é relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, ele disse, olha, arrependei-vos porque está próximo o reino. Mas no capítulo 4, Mateus vai dizer assim, olha, Jesus disse assim, depois que saiu do deserto e começou a operar milagres, ele disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí eu começo a perceber que a mensagem não mudou. Você quer participar do banquete? Ouça, mas no meio do caminho aceite ser transformado por Ele. Porque eles estavam fora da casa, ou seja, pastor, tinha um trajeto para chegar no banquete. É no trajeto que Deus começa a instruir. Ei, só entra na casa convidado, mas eu quero que você também me conheça. Mas não é só conhecer a bondade não, mas também os mandamentos de Deus. Ele disse, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu queria trazer uma palavra diferente, mas Deus disse, ei, não se preocupa não, fala o que eu estou mandando, porque eu vou ministrar na minha igreja. Eu estou alinhando, eu estou preparando, eu estou dando força para quem está, aleluia, na caminhada. Não se preocupa não, irmão, aquele que te chamou, aleluia, lá em Filipenses, diz assim, olha, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Não se preocupa não, quem te chama para o banquete também tem poder para te levar até lá. Tem autoridade para te levar até lá. Tem poder para te carregar até lá. Oh, Senhor. Você pode ver que no Evangelho de Lucas a gente vê a importância do arrependimento. Ele começa a descrever que precisamos ser pessoas dispostas a serem transformadas. E às vezes, irmão, a gente está tão velho de casa, né? Não, eu estou bem assim. Deus está dizendo, não, continua se arrependendo. Esteja arrependido, mas Deus vai continuar trabalhando no vaso até o dia que Ele quiser. No dia que Ele quiser parar, Ele também para. Porque Ele manda em tudo, Ele é dono de tudo, Ele faz tudo, tudo é dEle, nós somos dEle, a igreja é dEle. Irmão, esse lugar está aberto porque Ele está abrindo a porta. Aleluia. E aí, eu me lembrando sobre essa parábola e começando a entender quem é que estava falando a parábola, a gente falou sobre a importância do ouvir, falamos a importância de se arrepender, mas está faltando falar sobre o dono. Está faltando falar sobre aquele que chama, ou seja, o dono do banquete. Precisamos falar dele também. Porque é bom, irmão, a gente saber que tem um lugar preparado, mas a gente também precisa saber quem é que chama. E eu quero falar um pouquinho sobre ele aqui, aleluia, porque se a gente for falar muito dele, a gente vai passar muitos dias aqui, mas um pouquinho que eu quero falar dele é para poder gerar fé no meu e no teu coração, a ponto da gente sair daqui disposto a renunciar o que precisa, de abrir mão do que precisa, sair daqui disposto a orar, jejuar, fazer o que Deus está mandando, sair daqui entendendo, eu preciso fazer o meu melhor para Deus. Vamos falar sobre o dono. Primeiro, o dono, ele não só aparece aqui nos evangelhos e nem no Novo Testamento, há aparições de Jesus também no Antigo. Isaías, quando vai falar sobre ele, lá no capítulo 7, diz que ele é o príncipe da paz. No capítulo 9, ele disse que ele é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco.
Daniel, no capítulo 3, vai relatar que havia um homem, aleluia, de branco dentro da fornalha, ou seja, é Cristo entrando lá, e quando ele entrou, a força do fogo foi tirada, porque ele estava lá dentro. No capítulo 10 de Daniel, ele disse: olha, eu vi um rio, e depois do rio eu vi um homem, aleluia, o filho do homem. Ele disse: olha, eu vi ele, as suas vestes eram brancas, o seu rosto brilhava como um relâmpago. Há sinais da presença dele no Antigo Testamento também. O dono do lugar se apresentou na antiguidade. O dono, ou seja, aquele que chama, capacita e instrui. Oh Deus, vamos lá. No capítulo 1 de Apocalipse, João, preso na ilha de Patmos, ele disse que chegou um anjo e deu uma visão a ele. Ele disse: olha, e durante essa visão que eu tive, eu ouvi um som, como um som de muitas águas, parecia uma trombeta. Quando eu olhei para trás, ele disse: eu vi o Filho do Homem andando no meio dos candelabros. Só que ele foi relatar como ele viu o Filho do Homem. Ele disse assim: olha, quando eu vi ele, as suas vestes eram brancas, havia um cinto de ouro no seu peito, os seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos ardiam como chama de fogo, e nos seus pés brilhava como latão reluzente. Eu comecei a ler o texto e disse: Senhor, como é poderoso aquele que chama para o banquete, como é lindo aquele que chama para o banquete. Lá em Atos, no capítulo 7, aleluia, vai dizer que Estevão olha para o céu e disse: olha, eu vi o Senhor à destra de Deus. No capítulo 9, aleluia, Paulo vai dizer: no caminho de Damasco eu conheci o Senhor. Pastor, onde é que você está querendo chegar? É bom a gente ouvir que é chamado. É bom a gente ouvir que a gente precisa se arrepender, mudar. Mas maravilhoso é saber que eu vou conhecer o dono do banquete. Maravilhoso é saber que o dono do banquete disse: eu vou voltar. Aquele que me chamou para esse lugar maravilhoso, ele disse: eu vou voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta: tu está preparado para a volta dele? Tu está pronto? Tu tem certeza? Tu não pode duvidar não, vaso. Aquele que te chamou também te deu fé. Não tenha dúvida de onde eu e você vamos chegar. Mas uma coisa nós temos por certo. A gente falou de Cristo, agora vamos falar só um trechinho de quem é o Pai. Porque Cristo também foi enviado. Vamos falar sobre o Deus Todo-Poderoso, porque lá em Gênesis ele disse: olha, a terra era sem forma e vazia, não havia nada. E esse Deus Todo-Poderoso, quando começou a falar, começou a acontecer. Só que lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, disse assim: Isaías, fala para esse povo aí que antes que existisse o dia, antes que existisse o dia, ele disse: quem há que pode escapar das minhas? Aí ele concluiu dizendo: o Todo-Poderoso mandou dizer: agindo eu, quem? Ele disse: quem pode? Ninguém para ele. Ninguém. É esse o Deus que fez a promessa. Foi o Pai e foi o Filho. Só que ele disse: olha, lá no João capítulo 14, eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu também teria dito. Mas ele disse: tem lugar preparado. Aí, lá em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai relatar sobre essa volta de Cristo, a qual ele fez a promessa. Irmão, a hora foi embora. Oh, glória. Aleluia. Lá em Tessalonicenses vai dizer o seguinte: Paulo disse: olha, que vocês não fiquem temorosos ou não fiquem preocupados com aqueles que dormem. Não. Ele disse: olha, eu vos disse essas coisas quando eu estava aí com vocês. Mas deixa eu te explicar o seguinte: quando o Senhor vier, Ele vai parar nos ares.
Ele deixou muito claro, olha, quando ele vier, vai para onde? Quando ele parar nos ares, ele disse, olha, vai ter um som que vai ecoar. Vai ter som. Ele disse, olha, ao som do arcanjo, mas também no da a trombeta é para quem? É para quem foi chamado para o banquete. Só que a Bíblia não diz que ele vai aparecer a todos. Ele disse, vai parar nos ares. Quando a trombeta tocar, ele disse, olha, aqueles que estiverem vivos não vai subir não, pera aí. A minha igreja é só uma. Quem é que morreu? Ressuscita. Quando os mortos em Cristo ressuscitar, ele disse, agora todo mundo... Ou seja, para entrar no banquete não vai ter preferência. Pastor, lá não vai ter fila preferencial. Quando ele chamar a igreja, os que morreram ressuscita, mas vai haver uma ordem para dizer, agora sobe todo mundo, vai haver a transladação, e a igreja vai se encontrar com o noivo lá nos ares. Agora para pensar o seguinte, falando desse Deus tão grandioso como Ele é, imagina o banquete que Ele preparou. E tem crente querendo ficar de fora. Irmão, não quero ficar de fora não, viu? Eu tô ansioso para me conhecer o banquete, mas eu estou com muita alegria em saber que lá não vai ter só o banquete. O dono do banquete vai estar lá e a gente vai poder contemplá-lo. Tu já parou para pensar nisso? Quando a igreja chegar nos ares, vai ver quem? O noivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você anseia vê-lo pessoalmente? Você anseia vê-lo? De pertinho? Não. Não é só de ouvir falar, não. É você chegar lá nos ares e vê-lo pessoalmente. Porque Daniel no capítulo 10 tentou descrever o que viu. Lá no Apocalipse capítulo 1, João tentou descrever o que? Agora imagina você chegar lá e contemplar o que eles tentaram descrever a respeito do dono da vida. Irmão, vai ser maravilhoso demais. Vai ser tremendo a gente chegar lá e poder ver. E outra, tem a eternidade para poder ver ele de pertinho. Tem a eternidade para conhecer ele de pertinho. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz que não vai ter sol e nem lua. Ou seja, quem é que vai ser a luz do ambiente? Quem é que vai ser a luz do ambiente? Fala o nome dele, vai, fala o nome dele. Quem é que vai ser a luz do ambiente? É o aleluia, o nosso dono, é o dono da igreja. O problema, irmão, é que a gente às vezes ouve tanta pregação de prosperidade, mas, irmão, ultimamente Deus só está mandando essas palavras para dizer, olha, fala para o povo que isso aí é acrescentado, tem que pregar sobre mim. Tem que falar sobre mim, se tem eu, tem tudo. Se tem papai, tem tudo. Não precisa ficar mendigando milagre, não. Se tem papai, tem tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Cristo estava exercendo o ministério na terra, precisou de alguma coisa? Quando mais estava revolto, Jesus dormindo, os discípulos chegam lá e dizem, Senhor, não te importa que a gente vai morrer aqui não, é? Aí Jesus levanta e dá uma ordem. Começa uma calmaria no ambiente. E eu fiquei pensando, o Filho de Deus declarando a palavra e Deus dizendo, meu filho, pode falar que o que você disser eu assino embaixo. Tu já parou para pensar nisso, tu começar teu ministério e Deus está dizendo, pode ir que eu aprovo. No dia que tu sair eu te ponho no lugar, mas pode ir que eu aprovo. O problema, irmão, é que o inimigo das nossas almas tenta tirar nossa visão e o nosso foco de Cristo. Então, hora que a gente fica preocupado com o melhor salário, a melhor casa, o melhor carro, o melhor terno, o melhor isso, o melhor aquilo, Deus está dizendo, ei, para de olhar para o acrescentado, olha para mim. Eu sou aquele que dá lugar para aquele que é chamado.
Eu sou aquele que ainda, aleluia, dou disponibilidade para dizer assim, ó, eu vou chamar, se quiser vir. É se quiser, irmão, não é é se quiser. E eu fiquei pensando, disse, Senhor, Tu sendo um Deus tão poderoso, grandioso, sendo quem Tu és, santo, o Senhor ainda dá a oportunidade da gente escolher se quer estar com o Senhor ou não. Tu já parou para pensar nisso? E a gente tão falho, pecador, ele disse, olha, tem um lugar preparado. Aí lá em Apocalipse capítulo 21, João vai dizer assim, eu vi esse lugar preparado. Porque aqueles que aceitaram o lugar, aqueles que ouviram a mensagem do servo dizendo, vem que o dono está te chamando para um banquete. Aqueles que ouviram isso e aceitaram e foram para o banquete, vai ter a oportunidade de morar num lugar chamado Nova Jerusalém. Não é só o banquete, depois do banquete tem o lugar preparado. João disse, eu vi o lugar, tem 12 portas. Eu vi o lugar, as portas parecem pérola. Ele disse, eu entrei pelas portas, ele disse, olha, a rua é de ouro, eu vi a árvore da vida, eu vi o rio que sai do trono de Deus, eu vi as águas lá, eu vi. Eu fiquei pensando nisso, irmão, enquanto eu vinha, eu disse, Senhor, me perdoe se alguma vez eu troquei esse lugar que o Senhor me deu por algum bem material. Porque, irmão, a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode dizer que é 100% não, irmão, a gente tem falhas, a gente tem defeito. Mas o Deus a quem nós servimos, que é santo, Ele perdoa o pecado. Ele dá força ao fraco, Ele levanta o caído, o cego Ele dá visão, o aleijado Ele põe para andar direito. É esse o Deus que nós servimos. Ele faz acontecer do jeito dEle. E ninguém pode fazer diferente. Ninguém. Quando Jesus veio, irmão, Satanás só teve que assistir à vitória de Cristo. Não pôde interferir só fez o que Deus mandou. Irmão, se o diabo só faz o que Deus manda, imagina nós que estamos pertinho dele, o que ele pode fazer por nós que somos obedientes a ele. Porque para Satanás está a condenação, mas para aqueles que rejeitam a Deus, a condenação também vem. E precisamos ser pessoas atentas, que está ali, não diligentemente andando no caminho, sem se perder, aleluia, com essas coisas deste mundo. Sem se perder, irmão, sem se perder. E uma coisa que o Senhor falou para mim enquanto eu estava vindo, irmão, Deus falou tanta coisa no meu coração enquanto eu vinha, que eu falei, Deus, será que vai dar para ministrar tudo? Você já percebeu que no texto aqui da parábola ele disse que um homem se casou e não tinha como ir para o banquete? E o Senhor falou assim, esse é um problema atual. Tem tanta gente que ele está focado tanto na família que ele deixa de vir para a igreja, deixa de congregar, deixa de ler a Bíblia. Ele tem tempo para estar com a família, tem tempo para confraternizar com a família, mas ele não tem tempo para Deus. E uma coisa o Senhor disse para mim, Ele disse, olha meu filho, avisa a igreja, cuide da sua família, cuide da sua casa, mas no horário que você tem disponível, porque o horário que é meu, não é para estar com a sua família. O horário que é de papai, é inegociável. Não se negocia. Hora de estar com papai, irmão, é com papai. Você separou ali o ano todinho para você estar de férias, vai, irmão, que Deus te abençoe, esteja com a sua família, ame a sua família, instrua a sua família, mas no momento que é para estar com o Senhor, ensine a sua família a estar com o Senhor. Porque eu mais estou vendo, irmão, é muita gente firmando compromisso no horário do culto. Já viu isso, irmão? Ele deixa de vir para a igreja por causa de um jogo de futebol.
Ele deixa de vir para a igreja porque ele foi numa festinha, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele nem mais vai para a igreja. E esses dias eu estava orando e o Senhor falou assim para mim: meu filho, atente bem para uma coisa, todo crente que ele para de ouvir a minha voz, vai chegar uma hora que ele vai ouvir o diabo e vai achar que é verdade. Porque, irmão, a internet está aí, está cheia de heresia, está cheia de coisa que tira as pessoas de dentro da igreja e principalmente da presença de Deus. Tem gente que vai me chamar de religioso por estar falando isso, mas uma coisa eu te digo: como é bom você estar no EBD no domingo de manhã. Como é bom você sentar e ouvir o professor ensinar, instruir a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Como é bom você sentar no culto de doutrina e parar para ouvir e ser doutrinado pela palavra. Como é bom, irmão, você estar no culto de domingo, sentar e ouvir. 2 cultos, irmão, que passou lá na igreja, eu sentadinho, eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade. Ele disse: agora você só ouve. Ninguém me deu oportunidade. Eu disse: que bom. Chegou a hora de eu ouvir. Parei, irmão, fiquei ouvindo, fui para EBD, fui para doutrina na sede, e ouvindo, quando foi esse dia, Deus falou assim: tu ouviu muito, agora está na hora de tu falar. Tu foi ministrado, agora está na hora de ministrar. Irmão, e Deus dá uma autoridade. Parece que o culto fica até leve, irmão, a palavra não é pesada. Parece que a palavra está te pegando por dentro e está te dizendo assim: ei, muda para o Senhor. Não é por causa de mim não, irmão, é por causa de Deus. Quando eu entendo que eu sou adorador, vim para a igreja não é obstáculo, vim para a igreja é prazer. Deu o horário de ir para a EBD, irmão, está ali, ó, eu, minha esposa e meu filho. Deu o horário domingo de manhã, filha, levanta, vamos para a EBD. Chega lá, para ouvir. Deu o horáriozinho à tarde, tira seu sono, vamos dar uma descansada, porque mais tarde a gente tem que ir para a igreja. Ah, mas tem uma festinha para ir. Se não for no horário do culto, a gente vai, mas se for no horário do culto, diz que a gente já tem um compromisso. Porque, irmão, coisa boa é estar cheio do Espírito Santo. Coisa boa é estar cheio do Espírito Santo. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e não ter a palavra no teu coração. É impossível. O Espírito Santo trabalha dentro da palavra de Deus. E uma das características da igreja é ser cheia do Espírito. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Não quero mais demorar, só tenho 5 minutinhos. A palavra te pegou aí por dentro, ela também me pegou por dentro, viu? Pastor, a palavra não cortou só lá não, primeiro pegou aqui, porque enquanto eu estava vindo, Jesus estava, ó, eu quero que tu alinha isso, eu quero que tu faça isso, eu quero tu assim, eu quero que você faz assim. Porque, irmão, quando você para ouvir instrução, você anda no caminho que lhe é proposto. Quando você para ouvir o Senhor Jesus, quando você para ouvir o Espírito Santo, você descobre que o caminho com Deus não tem atalhos. Que o caminho, aleluia, com o papai não tem uma coisinha muito fácil, tem, aleluia, tem no caminho, aleluia, tem momentos de dificuldade, mas também tem momentos de vitória. Tem luta, irmãos, quando a luta se levanta, saiba de uma coisa, Deus está perto de te abençoar. Então não reclame, apenas esteja com Deus, porque Ele que te dá a vitória na luta. Você que ouviu essa palavra e disse: pastor, olha, eu gostei demais dessa palavra, essa palavra falou muito comigo e eu não estou bem. Eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar para Cristo. Tem alguém essa noite? Pastor, eu quero aceitar Jesus. Tem alguém essa noite para aceitar Jesus? Enquanto eu vou orar pela igreja, você decide se você quer vir aqui à frente ou não, mas não perca a oportunidade. Não perca. Amém? Levante as suas mãos assim. E eu quero te pedir uma coisa essa noite. Sai daquela oração automática, faz uma oração diferente. O Senhor te convida a uma oração de entrega essa noite.
porque aqueles homens, aqueles aleijados, coxos, cegos, para estarem lá, tiveram que abrir mão do lugar onde estavam para ir até o banquete. E o Senhor está dizendo: abre mão do que tiver que abrir para poder ir para o banquete. Faz um compromisso com o papai essa noite: Senhor, a partir de agora eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Faz um compromisso com Deus de estar mais presente na EBD, no culto de doutrina, nos cultos. Faz um compromisso, uma responsabilidade com Ele, dizendo: Senhor, eu vou tirar mais tempo para Ti. É uma oração de entrega com o Senhor essa noite. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, bendizemos ao Senhor. Pai, nesta noite nós estamos dizendo para Ti que precisamos mais do Senhor na nossa vida. E estamos dispostos, Senhor amado, a abrir mão do que tiver que abrir. Estamos dispostos, Senhor amado, a parar para Te ouvir, a ser ministrado, a ser trabalhado pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Não nos deixe, Senhor amado, desviar do caminho da fé, da vida eterna, mas nos dá força, nos dá ânimo, nos dá, Senhor amado, alegria de continuarmos trilhando o caminho da verdade. Oh, Senhor amado, nos dá vitória nos obstáculos da vida, nos dá vitória, meu Pai, nessas lutas que às vezes se levantam, Senhor amado, tentando nos paralisar, tentando nos fazer desistir da caminhada, mas nós temos o Senhor que é por nós. Quem será contra nós? Oh, Senhor amado, nós cremos que agindo o Senhor, quem pode impedir? Então toma a nossa frente, Senhor, aleluia, abre o mar, nos guia, meu Pai, no caminho, no deserto, para que venhamos chegar na terra prometida. Não nos deixe, meu Pai, desfalecer no caminho. Tira tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Meu Pai, liberta a nossa mente. Não deixe a nossa alma aprisionada com esse mundo, mas que nós possamos ser livres do Senhor. Que a Tua palavra possa nos libertar. Que a Tua verdade venha bater no nosso coração com firmeza. Oh, ai, irmão, tem gente aqui que Deus está renovando. Tem crente aqui que Deus está te chamando para perto. Tem gente aqui, aleluia, que está dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eita! Ah, pastor, tem gente aqui que Deus pegou, foi por dentro. Deus te pegou, foi por dentro. Ele está falando é com você mesmo. Ei, eu estou querendo um relacionamento maior contigo. Aleluia, esse relacionamento raso está pouco. Eu estou te chamando para águas mais fundas. Eu estou te chamando, aleluia, para você se aprofundar comigo. Ah, Senhor da glória. Ei, você que está com o talento aí enterrado, Deus está dizendo: ei, é noite de desenterrar o talento. Deus está te chamando para dizer, igual Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, me envia, Senhor. Aleluia. Ai, irmão, tem gente aqui que vai estar disponível. Deus está dizendo: ei, eu te quero mais disponível. Cadê você nas madrugadas? Cadê você no voto, no propósito? Você buscava tanto, porque você parou? Porque você está quietinho? Eu não te chamei para, aleluia, para ser um vaso para ficar em vitrine. Eu quero te usar. Você é meu, aleluia. Pastor, Deus está despertando pessoas aqui, talentos que estão enterrados, gente que parou de servir, gente que parou de trabalhar. Deus está dizendo: volta para o trabalho, volta, está disponível. Eu estou voltando. Eu quero você disponível. Ah, mas eu não trabalho para o homem. Ei, o homem que está aqui foi levantado por Deus. Você está trabalhando para papai. Para de olhar para o homem, olha para Deus, porque quando você olha para Deus, você reconhece quando Deus levanta as pessoas. Você toma posse dessa oração e dessa palavra? Pastor, noite de despertamento da igreja. Não é porque a igreja estava dispersa, não, é porque tinha dons, tinha talentos enterrados. Vai ter mais gente disponível. Vai ter jovens mais disponíveis.
Vai ter jovens que vão renunciar, vão voltar a orar. Ei, jovens, em ti está a força, e Deus está te chamando, aleluia, para a obra dele. Deus está te chamando para o arado, Ele quer te preparar para te enviar. Deus está te chamando essa noite para uma mudança de vida. Aleluia. Eu profetizo sobre a vida de vocês na autoridade que é no nome de Jesus, que a partir de hoje haja crescimento, que tudo aquilo que um dia tentou paralisar vocês, que hoje possa haver a destruição, a queda, o cancelamento, que hoje vocês possam florescer, crescer na presença do Senhor, que a ousadia, aleluia, possa estar presente em vocês, para que vocês preguem o Evangelho, para que vocês façam aquilo que foi designado. Ei, olha para cá, eu já vou entregar o microfone. Não pare de trabalhar, o dono da obra te chama. O dono da obra te chama. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho tanta intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é o lugar, é a vontade de Deus de se manifestar. Aprenda isso, não é o lugar que vai impedir Deus, é Deus que se revela a você e a mim. Você quer ver uma coisa? Enquanto Jerusalém estava sendo sitiada e foi levado os primeiros cativos à Babilônia, enquanto estava vendo toda essa mudança e o templo de Jerusalém ia ser destruído, Deus estava se revelando dentro da Babilônia. Dentro do fogo Ele se revelou a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Enquanto Daniel orava, Ele se revelou. Enquanto Ezequiel estava lá no rio, ele disse, olha, eu cheguei no rio Quebar e o céu estava aberto. Ei, não é o lugar, é Ele que faz. É Ele. Então se você está no rio, se prepara, Ele abre os céus. Se você está no monte, não se preocupa não, a glória dele desce. Você está no quarto, Ele visita. Eita, pastor, que palavra profética. Irmão, eu estou incendiado aqui. Se eu pudesse liberar uma palavra sobre a tua vida aqui de maneira específica, eu liberava, mas eu não tenho mais tempo. Mas levanta a sua mão e diga, Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor me entregou essa noite. Usa a sua fé nesta noite e diga, Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor preparou para mim essa noite. E nada e nem ninguém vai roubar, o diabo não vai roubar. Eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui mudado pela palavra ministrada. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.